crente que eu tenho, já lá no começo eu já tinha abandonado. Mas ela é de geração a geração e é eterna. Não termina, não tem fim. Não é? Na continuação, o Salmo de número 101 e o verso 6. Os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Glória a Deus, aleluia. Que maravilha, né? Já cobrou de nós uma coisa aqui. Andarmos no caminho reto para que possamos ser aceitos por Ele. Glória a Deus. Quando eu estava ouvindo aqui os testemunhos, a palavra, meus irmãos, algo me levou a um tempo muito longe para trás. A minha mãe, naquela época, uma mulher nova, já tinha 6 filhos. O meu pai trabalhava numa fazenda, serrando madeira, e ninguém conhecia Jesus. A minha mãe estava acometida de uma doença. Naquele tempo o povo tinha medo de falar o nome, que hoje qualquer criança fala, fulano está com esta doença, que é o câncer. Qualquer um fala hoje, tão normal, né? Naquele tempo eles diziam assim, fulano está com doença ruim. Coisa terrível que era, né? A minha mãe estava acometida deste mal, no ovário, nos organismos, a canelinha era dessa grossurinha e a barriga era deste tamanho. 6 crianças. No nosso quintal tinha uma casa, morava uma senhora, dona Sebastiana, e ela que cuidava da minha mãe na cama. E o meu pai no mato tirando madeira. Apareceu um senhor para trabalhar com o meu pai, que estava atrás de um empregado, um homem da Bahia, pequenininho, Manuel Salvador. Manezinho Salvador. Nós chamávamos ele de Manezinho Salvador. E aquele homem era crente em Cristo Jesus. Um homem simples, chinelinho no pé, calça remendada. Hoje não se vê mais ninguém com uma roupa remendada. Antigamente o povo tinha camisa remendada, calça remendada. Vivia, era, não é? Porque os irmãos mais antigos sabem disso. Remendava, punhava um remendo na calça. Aquele homem com aquela calça um pouco remendada, camisa, veio trabalhar com meu pai. Mas ele era um crente em Cristo Jesus. Quando ele viu minha mãe naquela situação, morrendo, minha mãe se tratava com um doutor que se chamava Saboia, perto da nossa casa, um quarteirão. Aquele médico falava, seu Horácio, leva a dona Nenê para casa, vai aguardando que a qualquer momento ela vai embora. Mas o meu pai vivia lutando, queria que a minha mãe sarasse. Já estava desenganada. E aquele irmão Manuelzinho Salvador, um dia o meu pai disse para ele nunca tinha falado nada sobre a enfermidade da minha mãe. O meu pai falou, Manezinho, vai lá na sala, abre aquela gaveta, pega um objeto lá. Era um objeto que meu pai estava pedindo, estava lá naquela gaveta, e o Manezinho foi lá. Quando ele abriu aquela gaveta, dentro daquela gaveta tinha 38, 32, caixa de bala, cartucho de espingarda calibre 12, tudo naquilo. E uma bíblia, capinha preta, lá no meio daquelas armas. O Manezinho foi lá, pegou aquele objeto que meu pai queria, olhou aquela bíblia, foi lá e falou, seu Horácio está aqui. Falou assim, o senhor tem uma riqueza lá naquela gaveta. Aí o meu pai disse assim, Manezinho, você não queira saber quanto custou caro aquelas armas lá. Ele falou, não é daquilo que eu estou falando, é daquele livrinho da capa preta que está lá. Aí o meu pai disse, Manezinho, eu já li aquele livro 2 vezes, de uma capa na outra, não encontrei nada. Claro, o senhor leu aquele livro que nem o senhor lê um jornal. O senhor tem que ler e meditar naquelas palavras, que aquelas palavras são as palavras de Jesus. Glória a Deus. Falou para o meu pai. E o senhor sabe, a solução para dona Nenê, chama Catarina, minha mãe, chamava. Era apelido de Nenê. A solução para dona Nenê
ela vai encontrar dentro daquele livrinho. E na rua de casa para cima tinha um salãozinho, tinha 5, 6 crentes, tudo simples, da maneira como nós estamos aqui. E ele falou assim, quarta-feira, hoje é quarta-feira, né? Quarta-feira, seu Horácio, nós vamos levar a dona Nenê lá para ouvir os testemunhos e os hinos. E quais são os testemunhos que a minha mãe ouviu aquele dia? Os testemunhos que nós já ouvimos aqui hoje. Que Deus está presente e faz milagre, faz acontecer. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando sentou tudo, minha mãe, morrendo, era vaidosa, cheia de pulseira, cheia de brinco, cheia de colar. Ela dizia para dona Sebastiana, mantenha eu bem bonita, Sebastiana. Na hora que eu morrer, quero que o povo olhe no caixão e não veja que eu estou feia. Olha o que minha mãe falava. Que coisa terrível, o que é a vaidade, né? Lá foi pro culto, meio arrastada, sentou lá, cantou os hinos, a harpa, abriu a oportunidade, uma irmã simplinha foi lá na frente e disse, olha meus irmãos, eu estou muito feliz com Jesus, eu estava cometido de uma doença e Jesus me curou. Glória a Deus. A minha mãe ficou escutando aquilo, né? Outra também deu o testemunho, outra também deu o testemunho, terminou o culto, minha mãe aceitou Jesus. Glória a Deus. Foram para casa, na outra semana, eles foram para a roça, ficava a semana toda. Mas no meio da semana, o meu pai sentiu um meio mal-estar lá, falou, Manezinho, fica aqui que o caminhão vai vir para pegar essa madeira serrada. Eu estou com um pressentimento que a neném não está boa. Ele tinha uma mula, chamava Realina, eu lembro como hoje. Eu vou montar nessa Realina, vou dar um galope só daqui lá em casa. E quando chegou, a minha mãe mal mesmo, morrendo. Aí o meu pai disse, dona Sebastiana, troca uma roupinha na neném aí, eu vou correr na cidade buscar um táxi, ou um amigo que tem um carro, qualquer coisa, para levar ela para o hospital. Hoje o doutor Saboia vai operar essa mulher. Nem que seja para ela morrer na mesa, mas hoje ele vai ter que operar ela. Lá foi o meu pai para a cidade. Mas a cidade era um pouquinho longe. O centro era longe, nós morávamos num bairro retirado. O meu pai foi a pé para o centro. E naquele intervalo que o meu pai foi, a minha mãe começou a lembrar no culto de quarta-feira passada. Aí ela foi e falou assim, olha, Jesus dos crentes. Desse jeito ela chamou Jesus. O nosso, né? O nosso Jesus dos crentes. Olha, Jesus dos crentes. Se o Senhor faz mesmo aquilo que aquelas mulheres contaram lá, venha me curar. Eu, por onde eu andar, eu contarei para todos o que o Senhor fez. E naquele momento, ela disse que entrou um homem na porta do quarto, abriu a porta, ela fechou os olhos. Ele tinha no braço uma bandeja brilhante e dentro tinha umas ferramentinhas e um lençol dobrado ali dentro. Entrou, foi lá na beira da cama, colocou aquela bandeja ali, pegou aquele lençol, cobriu ela, ela fechou os olhos e ficou sentindo tudo aquilo. E viu quando ele colocou a mão ali para pegar aquela ferramenta, como que se tiver uma talher dentro de uma vazia, vai pegar, faz aquele barulhinho. Ela disse que ouviu aquele barulhinho quando ele pegou aquela ferramenta e colocou sobre o estômago dela e a carcou ali, por cima daquele lençol. E ele tirou e colocou ali novamente. Dobrou aquele lençol e colocou ali. Ela sentiu aquele alívio. Quando ela abriu os olhos, ele estava na porta, já saindo de fato, sorrindo e fazendo assim para ela. Aleluia. Sorrindo. O coração dela disse que bateu forte. Naquele momento que ela acordou, gritou a dona Sebastiana. Ela morava assim bem dentro do mesmo quintal. Sebastiana, Sebastiana. Ela veio correndo. Aconteceu uma coisa aqui agora. O que foi, dona Nenê?
Jesus veio aqui e me curou. Glória a Deus. A dona Sebastiana ficou sem entender nada porque ela mexia com o centro espírita, fazia trabalho no terreiro. Era ela e 3 filhos, Euclides, Homero e Lafayette. Lembro como hoje. Aí, naquele momento, me leva eu para sentar lá. A nossa casa era uma casa de fundo comprida, tinha uma área inteirinha desse jeito também na frente, e dentro tinha um banco de madeira comprido, azul. Leva eu lá no banco. Ajudou ela, levantou, sentou naquele banco ali, ficou olhando pro portão da rua lá em cima, que meu pai ia chegar nesse portão. Naquele momento, meu pai entrou lá, viu minha mãe sentada lá. A dona Sebastiana não estava mais ali. E o meu pai não encontrou carro lá na cidade. Amigo, táxi, nada. Voltou correndo, falou, eu levo a neném no colo. Lá pro hospital, hoje o doutor Saboia vai operar essa mulher. Quando meu pai entrou correndo, sentou ali, disse, neném, não encontrei carro. Horácio, senta aqui, eu vou te contar uma coisa que aconteceu. O que aconteceu? Aí ela contou para ele. Veio aqui Jesus. Deste jeito, fez. Meu pai não acreditou, disse assim, nenê, você está com medo de ser operada. Eu vou te levar no colo, lá pro doutor Saboia te operar. Ela falou, então vamos esperar mais essa semana, você vai ver se Jesus me curou ou não me curou. E ela, aquele dia, ela foi curada. Curada, 100% Aleluia, curada. Deus. Não voltou mais para aquele leito de enfermidade. Aquelas famílias que faziam centro espírita ali naquele quintal, transformou-se num salão para pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. E ela viveu mais 60 anos. E ela teve mais 4 filhos. Completou 10. Para quem estava com câncer no útero, em todo o seu organismo, teve mais 4 filhos e viveu 60 anos a mais. Porque eu já vou completar 83, eu vivi isto na minha família. Então eu posso dar este testemunho Aleluia. para a edificação dos irmãos. Para Deus não existe o impossível. Temos que estar dentro do tempo dele. É, Deus. Porque muitas das vezes nós queremos o socorro na hora. O socorro não é na hora. O socorro vem, primeiro tem que acender a fornalha. Aquecer muito bem ela. Porque se jogar alguém dentro da fornalha sem ter fogo, não vai acontecer nada. Quero ver acontecer o milagre quando joga ele lá dentro e a fornalha está acesa. E nada acontece para o homem de Deus. Então, deixa a fornalha acender. Nós temos um Deus que vela por nós. E ele disse que os olhos deles estão atentos sobre os fiéis da terra. E ele disse, aquele que anda num caminho reto, esse me servirá. Meus amados irmãos, celebremos com júbilo o nosso Senhor Jesus. Somente a Ele é merecedor de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Glória a Deus. Que a igreja fique com esta palavra para aumentar a nossa fé na pessoa bendita de Jesus. E nós temos certeza que, muito breve, muitas grandes coisas vão acontecer no meio do povo de Deus, para que o mundo veja e o mundo testifique. O Deus dos crentes é o Deus verdadeiro. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Que Deus possa estar abençoando ricamente cada um dos meus irmãos em Cristo Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.